Estamos de volta com o 27 Segundos. Nós estamos conversando ao vivo aqui nos estúdios da RCTV com o deputado estadual Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Antes de retomar a entrevista com Anísio, vamos acompanhar hoje como foi a sessão na Assembleia Legislativa. Desde ontem, a Assembleia mantém o esforço concentrado, tentando destravar a pauta. São 25 vetos do governador do estado a projetos de parlamentares. Desses 25 vetos, como vocês puderam acompanhar ontem aqui na RCTV, no 27 Segundos, 10 foram apreciados e mantidos pela base aliada com a maioria do governo do estado na sessão deliberativa. Hoje, existiam mais 10 vetos na pauta, só que apenas 2 foram votados. E a base aliada do governador, mais uma vez, conseguiu manter esses 2 vetos. O clima estava sonolento na Assembleia Legislativa hoje. Teve deputado que nem precisou contar os carneirinhos. Para espantar a preguiça, cabia mexer no celular e colocar o papo em dia. Pelo menos 15 vetos do governador Ricardo Coutinho estavam na ordem do dia nesta quarta-feira. Ontem, a bancada de situação conseguiu manter 10 vetos do executivo. Segundo o líder da bancada de oposição, o deputado petista Anísio Maia, essa derrota já era prevista e exatamente por um motivo. O governo não admite debate, o governo não admite que a oposição trabalhe. E aqui foram votados e rejeitados vetos que era de alto interesse público. Já o líder da situação, o tucano Hervásio Bezerra, explicou que os projetos da oposição não receberam o aval de Ricardo Coutinho porque foram feitos sem embasamento. Eles não guardam harmonia com a legislação, com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e com decisões judiciais, são várias. Até o meio-dia, os parlamentares só haviam votado um dos 15 vetos. E esse veto tratava sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. O veto do governador foi mantido. Bom, e logo no início da tarde, a Assembleia conseguiu votar e manter o segundo veto analisado na sessão deliberativa desta quarta-feira, que os deputados estiveram presentes e, mais uma vez, a situação conseguiu a maioria que precisava no plenário José Maris. Deputado Anísio Maia, o senhor via aí sua entrevista, né, no calor dos debates lá, dizendo que a oposição não foi derrotada, quem perdeu foi a sociedade, porque tem, segundo a sua avaliação, tem projetos. Mas o que é que está havendo com a bancada de oposição? A bancada de oposição, até o ano passado, conseguia impor uma maioria na base aliada do governo. Não, na verdade, Hermes, me permita esclarecer melhor. Em todas as votações, nós alcançamos a maioria dos votos. Só que nós precisávamos de 19 votos para derrubar o veto. Então, nós chegamos a 17, a 15, 17 a 13, 16. Então, em todas as votações, nós fizemos a maioria dos votos. Agora, só que nós precisávamos de 19 votos. A maioria mais um. A metade mais um. Então, isso não ocorreu. Na verdade é isso, então, porque nós estávamos discutindo vetos. Nós conseguimos aprovar todas as propostas. Agora, a reação do governo é sempre vetar, porque ele sabe que uma vez vetando, nós vamos ter 19 votos. É o artifício que ele usa para impedir a oposição de votar. Nós achamos lastimável, porque isso, de certa forma, engessa a casa, isso inibe os debates e fica aquela história. Uma bancada governista que diz sim, diz sim, diz sim, aceita tudo, sem analisar, vota no que o governo quer, cegamente. Isso é muito ruim para Paraíba. Nós gostaríamos que houvesse debate, que a bancada governista, eventualmente governista, votasse em algumas propostas do governo, votasse na maioria, mas que não votasse cegamente. Porque hoje a bancada vota cegamente. E isso é muito ruim para casa. Deputado, entre esses vetos, qual que o senhor considera aí que poderia ser aprovado, que não tem vício de inconstitucionalidade nem de mérito na proposta? Olha, Hermes, veja uma coisa. Os mesmos deputados que votaram a favor do veto, antes votaram nas nossas propostas. Nós temos projetos de lei que foram votados por unanimidade, foram votados por toda a casa. E como é que depois eles mudam de ideia a uma simples ordem do governo e diz tudo aquilo que eles disseram antes? Então,
É uma coisa difícil de entender. Agora, esse argumento do líder do governo de que nossas propostas, as 26 que foram agora apreciadas, você imagina só, nós tínhamos 26 vetos, dos 26, todos eram da oposição. Mas será que todos os 26 eram errados? Não se aproveitava nada? Evidentemente que não. O argumento do líder do governo é frágil, porque nós apresentamos, inclusive na ocasião, até acórdãos da Justiça, onde foi acionada em função justamente dessas questões, de debater se era constitucional ou não projetos nossos, e a Justiça se manifestou favorável à possibilidade dos deputados votarem questões, no caso que estava sendo votada, questão de serviços públicos. A Justiça disse, lá foi lido a matéria de que nós podemos legislar. Então, será que o líder do governo quer dizer que a Justiça é inconstitucional? Será que o líder do governo quer dizer que os juízes não entendem de justiça, não entendem de leis? Então, eu acho que é demais. Então, na verdade, é isso. Eles usam esse argumento, mas o que eles querem mesmo é detonar a oposição. Lá tem propostas que o governo não tinha nem como apelar para a inconstitucionalidade, aí dizia que era difícil de aplicar. Imagine, você votar contra uma proposta porque seja difícil de aplicar, assim vai ter coisa que nós não vamos nunca fazer porque vai ser difícil você implementar. Então, na verdade, é uma inconsistência, é uma debilidade da base do governo, que ela deveria ter um pouco mais de personalidade. Discutir, tem algumas coisas que dizem assim, olha, governador, peraí, pelo menos essa nós vamos votar contra, mas infelizmente não é isso que acontece. Deputado, o senhor acha que a oposição consegue manter essa quantidade de deputados ainda, de parlamentares, no seu agrupamento? Ou porque o líder do governo na Assembleia, o deputado Evásio Bezerra, está anunciando aí que vem uma nova adesão. Olha, Hermes, esse governo é um governo muito frágil. Nós estamos em 25 meses de governo e a oposição tem metade da Assembleia. Você olha em todo o Brasil, qual o governo que está nessa condição? Mostrando que a oposição é forte, sabe articular, tem propostas e que o governo é frágil, que não consegue nos suplantar, mesmo tendo uma máquina a seu dispor, mesmo tendo um instrumento de pressão violento, que é a caneta do governador. Então, eu posso dizer até que nós da oposição, nós todos, podemos considerar vitoriosos, porque nós estamos conseguindo enfrentar o governo e manter metade da Assembleia firme na oposição. Mas o senhor acha que mantém esse número ou a oposição pode perder deputados? Não, mantém. Olha, eu não aguento mais essa ladainha do líder do governo. Vai à oposição, vai aderir, não sei o quê. Ele vive com essa vida toda e nós continuamos firmes na metade. Eventualmente pode ser que um deputado lá, outro, mas não altera muita coisa. Porque infelizmente, hoje ainda tem essa história no Brasil. No meu caso, e de muitos deputados como eu, nós fazemos política com P maiúsculo. É a política das ideias, das propostas. A política até do confronto quando necessitar. Mas tem outros deputados que, infelizmente, outros políticos, de modo geral, faz a política com um P bem pequenininho. É o quê? É o interesse próprio, particular. Aquelas coisinhas pequenas. Então, eles relegam o interesse público maior de grandes projetos para conseguir tolices, 2 ou 3 empregos e uma coisa até que é lastimável mesmo que ainda tenha sido política. Mas nós vamos enfrentando isso. Sabemos, no entanto, que nós temos uma base firme na oposição, que nós temos companheiros que enfrentam com firmeza, que têm capacidade. Aliás, se for ver os debates, você acompanha e sabe, na Assembleia, a oposição deita e rola ali com aquela bancada do governo. Por quê? Aí o líder do governo até disse que nós nos achamos muito presunçosos. Não é isso. É porque nós sabemos o que queremos, nós temos uma ideia na cabeça, nós estamos ali por uma política maior. E é muito mais fácil defender a política maior do que a política pequenininha. É tanto que o líder do governo tem hora que não tem o que dizer e desconversa, e tem hora que o líder do governo vai lá até recitar poesias no plenário, diante da impossibilidade de defender esse governo, que é um governo que, sinceramente, a vida dele é comprar briga, criar problema, e tudo que vai fazer ter um problema pelo meio, cada vez criam mais complicação para os paraibanos. Então, a oposição sempre se fortalece diante disso. Deputado, nós vimos aí as manifestações ultimamente pelas ruas do país, a cobrança de posições mais transparentes dos poderes de uma forma geral.
mas especialmente o Legislativo e o Executivo foram muito cobrados. Não está na hora da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, de uma forma geral, assumir algumas posições mais transparentes? Por exemplo, o voto aberto em todas as matérias, na votação de todas as matérias. Quando é que isso pode chegar na Assembleia da Paraíba? Olha, você falou uma coisa muito importante, muito importante. Inclusive, já está tramitando na Assembleia um projeto meu, não de agora, é um projeto já antigo. Antes de ocorrerem essas manifestações, já tinha um projeto meu tramitando de transparência total, voto aberto na Assembleia. E eu defendo isso. Eu acho que todo deputado tem que ser transparente, tem que votar abertamente para todo mundo saber o que ele pensa. E cobra a responsabilidade da sociedade. Agora, nós temos também até a contrapartida da sociedade. As pessoas criticam, mas não acompanham. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar mais os parlamentares, cobrarem. Eu pergunto a você, quantas pessoas acompanham o trabalho dos deputados na internet? São poucas. Precisa acompanhar, porque se acompanhar atentamente, vai ver que lá na casa tem deputados que honram o seu mandato, que notadamente, digamos assim, engrandece a política. E ia ver quem não faz dessa forma. Era a melhor forma. Agora, lá na Assembleia tem muita gente trabalhando e gerando boas propostas para a Paraíba. Infelizmente, o governo, na sua maioria, não deixa que essas propostas prosperem, como as que nós vimos agora. Essa aqui é a verdade. Ok. Deputado Anísio Maia, muito obrigado por sua participação aqui no 27 Segundos, na RCTV. Mais uma vez, obrigado por sua presença, por sua entrevista. Hermes, eu agradeço a possibilidade de estar sempre aqui. Aliás, você sempre tem a nossa atenção. Muito obrigado. E outra oportunidade, estou sempre à disposição. Com certeza vamos ter esse bom debate. Com certeza vamos ter mais oportunidades. E eu sei que o senhor ainda tem alguns temas, inclusive sobre a questão do orçamento impositivo, né? Que o senhor já vinha defendendo e foi aprovado na Câmara Federal. Até porque o nosso governo não concorda com o orçamento impositivo, mas eu digo, o que eu digo da bancada do governo, eu pratico para mim mesmo. Eu sou governista, mas não sou subalterno. E apesar do meu governo ser contra o orçamento impositivo, eu sou a favor e vou defender isso. Ok. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, vamos fazer um intervalozinho rapidinho e voltamos em seguida com 27 segundos com uma nova entrevista. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.